Oi pessoal, aqui é a professora Mônica, professora de Direito Administrativo da Rico Domingues. Vou dar umas dicas da prova do IGP. Deixa eu fazer a resolução das questões de Direito Administrativo da prova passada, que foi da prova passada do ano de 2014, que a banca foi a IESES. Começando pela primeira questão, vai tratar dos princípios da administração pública, querendo que o candidato demonstre que sabe de qual princípio o enunciado da questão está tratando. Vamos lá. Considerando os princípios básicos, aquele que se relaciona com as normas da boa administração, no sentido de que a administração pública, em todos os setores, deve concretizar suas atividades com vistas a extrair o maior número possível de efeitos positivos ao administrado, sopesando a relação custo-benefício. Essa é a palavra-chave da questão, relação custo-benefício, buscando a excelência de recursos. O que é isso? Relação custo-benefício, melhores meios com mais economicidade para se chegar ao melhor fim da administração, dotando de maior eficácia possível. Eficácia está relacionado a quê? A eficiência. Eficácia possível nas ações do Estado. É corretamente chamado de quê? Quais são os princípios que estão dispostos no artigo 37 caput da Constituição Federal que devem direcionar a atuação da administração pública? É o LIMP, aquela palavrinha mágica, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade pública é diferente da legalidade privada. Pela legalidade pública, a administração pode fazer tudo o que está disposto em lei. E o privado pode fazer tudo que a lei não proíbe. Tem a ver com relação custo-benefício? Não, tem a ver com tipicidade. Que todos os dados da administração pública, toda atuação estatal deve estar disciplinada na lei. Então, o enunciado da questão tem a ver com legalidade? Não tem. Já corta o princípio da legalidade. Impessoalidade. A atuação do administrador público deve ser neutra, deve ser impessoal e deve querer o fim do interesse público, deve querer o fim da coletividade, o interesse público primário, que é o bem público, o bem da coletividade. O bem da coletividade, de forma neutra e de forma geral, conseguir executar os serviços públicos para todos, tem a ver com relação custo-benefício? Não tem. Não, tem a ver com relação custo-benefício, mas não com economicidade. Já o princípio da moralidade. O princípio da moralidade é que o administrador público deve atuar pautado na boa-fé, na moral, de forma proba, deve utilizar os recursos públicos para os fins de interesse público. Então, também não trata da relação custo-benefício. O que trata da relação custo-benefício? Da utilização da forma mais razoável, utilizar os melhores meios para atingir o melhor resultado de forma mais econômica, é o princípio da eficiência. Então, o princípio de que trata o enunciado da questão é o princípio da eficiência, assertiva é a letra C. E o princípio da publicidade, que foi o que faltou aqui, eu falar para vocês, é que a administração pública, para que seus atos tenham validade, a regra, eles devem ser publicizados, eles devem ser transparentes. Segunda questão. Então, os princípios que trazem o artigo 37, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O enunciado da questão trouxe o princípio da eficiência, que busca o melhor resultado da maneira mais breve e menos onerosa, mais econômica. Era isso que o enunciado queria que vocês mostrassem, que soubessem que se tratava do princípio da eficiência. Efeitos positivos, relação custo-benefício. Eficiência está atrelada ao princípio da economicidade. Segunda questão. Considerando a legislação vigente, o poder inerente aos chefes dos poderes executivos, presidentes, governadores e prefeitos, para expedir decretos e regulamentos para complementar e explicitar a lei visando sua fiel execução, é corretamente chamado de... Vamos tratar agora dos poderes instrumentais do Estado. Os poderes instrumentais do Estado são o poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, poder discricionário, vinculado e normativo ou regulamentar.
O poder normativo é a possibilidade da administração pública expedir qualquer ato ou regulamento. E já o poder regulamentar é o poder que é de competência exclusiva dos chefes do poder executivo para expedir os regulamentos. O que o enunciado da questão queria que vocês mostrassem que sabem? Que se trata do poder regulamentar, que é para expedição de atos normativos, de competência exclusiva do chefe do executivo, que é o que trazia no enunciado, chefe do executivo, poder de expedir regulamentos para fiel execução da lei. Esse poder regulamentar, ele não pode restringir, nem ampliar, nem contrariar a lei. Ele não pode inovar na ordem jurídica. Ele só tem que explicar a lei para que elas tenham sua fiel execução. Então, o que trouxe? O poder inerente aos chefes do executivo. Que eu falei que o poder regulamentar é exclusivo do chefe do executivo. E o poder normativo não é exclusivo do chefe do executivo. O poder normativo ele só pode ser expedido dentro da administração, uma portaria, um ato normativo. Agora, o poder regulamentar é o que trata exclusivamente da expedição realizada pelo chefe do poder executivo. Então, o que pode ser expedido pelos chefes dos poderes executivos para fiel execução da lei é qual? É o poder regulamentar. Essa é a resposta da questão de vocês. Agora, a outra questão que trata da Lei 8666. O que é a Lei 8666? É a Lei Geral de Licitações e Contratos. O que fala a questão? Segundo estabelecido na Lei 8666, são modalidades de licitação. Quais as modalidades de licitação, as únicas 5 modalidades de licitação que estão lá no artigo 22 da Lei 8666? Isso aí, todo mundo sabe. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Essas são as únicas 5 da 8666. E pregão, professora? Pregão não está na 8666. Pregão presencial está na Lei 10.520. Então, as únicas da 8666 são concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Convite tá lá no artigo 22. Leilão tá lá no artigo 22. Concorrência tá lá. Proposta? Não, proposta não é modalidade de licitação. Não é nem da Lei 8666, falei até um meia a mais, e nem de nenhuma outra lei de direito administrativo. Proposta não é modalidade de licitação. Então, a única que não está na 8666 é a proposta. A assertiva incorreta é a A. E a última, em conformidade com os termos da Lei 8666, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais é considerado. Gente, o que fala o artigo 37, inciso 21? Que para compra, para obras, serviços e compras e alienações, a administração deve licitar. E daí lá na 8666 se traz o conceito de obra, o conceito de compra, o conceito de serviço e o conceito de alienação. O avaliador queria que vocês demonstrassem que sabem qual conceito que está relacionado com tudo isso que ele falou para vocês. E qual é o conceito? Está no artigo 6º da 8666. A obra vai ser toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. O que ele estava tratando no enunciado? Era o conceito de serviço, conforme o artigo 6º, letra da lei, copia e cola. Qual é o conceito de serviço conforme o artigo 6º? Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguros ou trabalho técnico profissionais. Como é que vocês vão fazer? Professora, não sei, não lembro. Vai fazer uma análise lógica. Tá falando de obra? Vai ser fabricação, recuperação, ampliação.
Aqui está tratando de conserto, está tratando de instalação. Até demolição vai ter uma coisa que já vai estar pronta, não vai estar construindo. Então vai fazer uma análise lógica do que a questão está pedindo. A compra é a aquisição remunerada de um bem e a alienação é a transferência de domínio. Então, se fizesse sem desespero uma análise lógica do enunciado da questão, correlacionando com o que estava dizendo os dispositivos A, B, C e D da questão, conseguia saber que se tratava de um serviço. Conserto não é um serviço? Instalação é um serviço? Mônica, me confundi por causa de demolição. Olha os outros itens. Consegue saber que é um serviço. Então, a resposta correta da última questão é serviço, assertiva D. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Vamos estudar bastante, que tá chegando, daqui a pouco chega a prova, né? Abração. Tchau, tchau.